Vamos à nossa primeira aula do terceiro ano do ensino médio. E a gente começa esse conteúdo do terceirão, desse ano que é muito importante para vocês, um ano de Enem, um ano que vai dar tudo certo, eu espero mesmo, com noções de carga elétrica. Então o terceiro ano é repleto de conteúdo muito bacana, de coisas super interessantes, e a carga elétrica não podia ficar fora dela, e aí começa toda a história de eletricidade. Mas para falar sobre carga elétrica, vamos falar sobre um modelo atômico. Vocês já viram em química vários modelos atômicos, até o modelo atual. E a gente tem aqui no centro do nosso modelo atômico prótons e nêutrons. E aqui em volta, nessa nuvem, pessoal, nós temos os elétrons, ok? Então, o núcleo pesado, o núcleo duro, nós temos aqui dele como prótons e elétrons. E na eletrosfera, nessas camadas aqui, nessa nuvem, tá? A representação de um átomo, nós temos os elétrons circulando. Por que os elétrons circulando? Está aqui a nossa resposta. A massa do elétron ela é igual aproximadamente à massa do próton dividida por 1836. Então a massa do elétron ela é bem menor se comparada com a massa do próton. Por isso, ela circula, ela está aqui em movimento, ok? Nessa nuvem, enquanto o próton e o nêutron, que têm massas aproximadamente iguais, estão aqui presos no núcleo. A carga elementar. A carga elementar ela é de 1,6 vezes 10 a menos 19. E o que diferencia a carga de um elétron da carga de um próton? A carga de um elétron da carga de um próton ela é diferenciada pelo sinal. Por isso nós podemos dizer que a carga de um próton é mais a carga elementar, tá vendo? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Unidade de medida, Coulomb, representado pelo C maiúsculo. Enquanto a massa de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, Coulomb como unidade de medida. E o nêutron? Bom, como o próprio nome diz, ele é neutro, a massa dele é zero. Ok? Simbora. Quantização da carga elétrica. Como quantificar ela? Como dar a quantidade da nossa carga elétrica? A carga elétrica, a quantidade dela, é representada pela letra Q. A quantidade da carga elétrica. Ela é N, onde o N é o número de elétrons ou prótons, ok? Tanto faz, vezes E, que a gente acabou de ver como carga elementar. Só que tem um detalhezinho. O N tem que ser um número inteiro, ok? Porque não tem um meio elétron ali ou um meio próton circulando. Então ele é um número inteiro, pessoal, ok? Quando nós fazemos essa multiplicação, nós fazemos, por exemplo, num corpo que tenha 5 prótons. Se ele tem 5 prótons em excesso, nós fazemos o que então? Q é igual a N vezes Z. Q é a quantidade de carga que eu quero descobrir. N5 vezes 1,6 10 a menos 19. Continuando com a continha, Q é igual a 5 vezes 1,6, 8. Mantém a base e mantém o expoente. 10 a menos 19. Unidade de medida da carga. Quantidade de carga também é dado em Coulomb. Beleza? Então bora falar sobre os princípios da eletrostática, que são dois. O princípio da conservação das cargas elétricas, mas nós vamos começar com o princípio da atração e da repulsão. Vamos falar primeiro sobre isso? As partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais, elas se repelem, enquanto as cargas opostas se atraem. Então, próton com próton se repelem, elétron com elétron se repelem, mas próton com elétron se atraem. Nesse caso, então, se eu fizer uma representação esquemática, duas cargas positivas têm repulsão, duas cargas negativas têm repulsão, enquanto cargas negativas com cargas positivas têm atração. Mas e se o corpo está eletricamente neutro, ou seja, tem o mesmo número de prótons e elétrons? Neste caso, ele é atraído tanto por um corpo eletrizado positivamente, quanto por um corpo eletrizado negativamente, ok? Um corpo neutro vai ser atraído tanto pelo corpo positivo, quanto pelo corpo negativo. E o princípio da conservação das cargas elétricas, o que ele nos diz? Que a soma de todas as cargas existentes no sistema eletricamente isolado, ela é constante. Então imagine você que tem um sistema com dois corpos.
e que a quantidade de cargas aqui, independente de quanto é para cada um desses dois corpos, mas a carga total aqui é de 10 coulomb. Só para exemplificar. Imagine que alguma coisa aconteceu nesse sistema e que essas cargas aqui ficaram um pouquinho mais distantes uma da outra e que a carga de um dos corpos é 3 coulomb. Qual é a carga do outro corpo? Bom, se o sistema está eletricamente isolado, pessoal, nós sabemos que de um lado tinha 10 inicialmente, o total aqui tem que continuar sendo 10. Por isso, 3 mais 7 continuará tendo 10 coulomb. Ok? Imagine então num processo de eletrização que eu possa ter o contato entre eles. A gente vai conversar isso. Os corpos trocam suas cargas e entram em equilíbrio posteriormente. A somatória da carga que eu tinha aqui inicialmente tem que ser igual à somatória da carga que eu tenho no final. Vamos falar sobre eletrização por contato daqui a pouquinho. Condutores e isolantes elétricos. Do modo geral, um material é chamado de condutor quando tem grande quantidade de portadores de carga elétrica que podem se movimentar com grande facilidade. Quem são esses? Os elétrons livres. Por exemplo, num fio metálico. Ele é cheio de elétrons livres, por isso é possível conduzir corrente elétrica de um ponto ao outro. Mas além dos elétrons livres que estão presos no fio metálico, nós também conseguimos encontrar outro processo com uma grande quantidade de portadores de carga elétrica. Quem são esses portadores de carga elétrica? Onde eu posso vê-los? Bom, nós conseguimos ver isso em íons positivos ou íons negativos dentro de soluções eletrolíticas. Essas soluções conseguem levar esses íons positivos ou negativos de um lado para o outro. Além disso, é possível ter elétrons livres e íons positivos e negativos, como no caso das lâmpadas. Essas lâmpadas que fazem com que o gás ali dentro fique excitado e comece a emitir luz. Mas espera aí, e se esse material não tem essa grande quantidade de portadores de carga elétrica? Caso contrário, ele é chamado de isolante elétrico, como plástico, borracha, madeira, são exemplos de isolantes elétricos. Processos de eletrização. São 3 formas de se eletrizar o material, pessoal. A eletrização pode ser por atrito, a eletrização pode ser por contato e a eletrização pode ser por indução. Como o próprio nome diz, pessoal, no caso da eletrização por atrito, é necessário esfregar os materiais, atritá-los, para que ocorra a eletrização. Nesse caso, um dos corpos vai ficar eletrizado positivamente e o outro vai ficar eletrizado negativamente. Já no caso da eletrização por contato, é necessário encostar os materiais, entrar em contato. Quando isso acontecer, ou ambos ficam eletrizados positivamente, ou ambos ficam eletrizados negativamente. O fato é que eles ficam eletrizados com o mesmo sinal se a eletrização for por contato. E no caso da indução? No caso da indução, as cargas são separadas dentro do material. No caso de um material ser induzido, ele fica com as cargas negativas de um lado, enquanto as cargas positivas ficam do outro lado. Para que esse material seja induzido, é necessário um indutor, como a gente vai discutir daqui a pouquinho. Falando sobre cada uma delas, vamos começar então por atrito. Imagine vocês que eu posso esfregar aí, então, uma seda num vidro neutro. Professor, por que 2 materiais isolantes? Porque no material condutor, pessoal, eu não vou conseguir fazer com que esse material fique eletrizado. Os elétrons vão se dissipar muito rápido. Eu preciso que os elétrons se acumulem num determinado lugar. Por isso, usar isolantes durante o processo de eletrização por atrito. Nesse caso, quando esfreguei a seda que estava neutra inicialmente no vidro que estava neutro inicialmente, a seda ficou cheia de elétrons, logo o vidro ficou cheio de prótons. Peraí, mas professor, como você sabe que um ficou negativo e o outro ficou positivo e quem é quem? Aí entra uma coisa chamada de série triboelétrica, pessoal. Na série triboelétrica, nós podemos comparar os materiais de uma determinada tabela que já foi pré-elaborada para nós. Nesse caso, eu tenho uma tabela que começa de pele de coelho, vidro, cabelo humano e vai até isopor plástico, dizendo que o material que está mais para cima nessa tabela fica positivo quando eletrizado e o material que está mais para baixo fica negativo.
Vejamos o exemplo do lado que a gente usou a seda e o vidro. Se eu vir nessa tabela, eu vou achar o vidro nesta posição e continuo até achar a seda nesta posição. Note que a seda está mais para baixo em relação ao vidro, então ela ficou negativa, enquanto o vidro ficou positivo. Imagine você, então, que eu posso fazer outro tipo de processo de eletrização, como, por exemplo, de lã esfregando no isopor. Se eu fizer isso, por exemplo, pessoal, a lã vai ficar positiva, enquanto o isopor vai ficar negativo, porque a lã está mais para cima nessa tabela. Imagine você que eu vá atritar a lã no vidro. Se eu fizer esse processo, o vidro está mais acima, ele vai ficar positivo, enquanto a lã ficaria negativa. Sempre olhamos a série triboelétrica que nos é fornecida. Ela sempre tem essa disposição, pessoal, indicando da onde para onde é o positivo para o negativo. Já na eletrização por contato, eu literalmente encosto os materiais, realizo o contato. Então eu tenho um material que se encosta no outro material. Imagine vocês que um desses materiais ele era positivo, sei lá, 20 coulomb, enquanto o outro era negativo, menos 8 coulomb. Eles juntos inicialmente tinham 12 coulomb, perfeito? 20 menos 8, 12. Nós sabemos que se eles estão eletrizados após o contato, primeira coisa, eles vão ficar com o mesmo sinal, não é isso? Porque a eletrização é por contato, enquanto na eletrização por atrito, vista anteriormente, eles ficariam com sinais opostos. Se eles ficam com o mesmo sinal, vamos descobrir quais são os sinais? Bom, eu tenho aqui que a carga dos dois juntos era positiva, então eles vão ficar com carga positiva. Se eles são de dimensões diferentes, tá? E eu vou inventar um valor. E vamos supor que esse aqui ficou com 7 coulomb. Qual foi a carga desse segundo corpo? A soma dos dois tem que dar 12 coulomb. Porque nós vimos que sistemas isolados mantêm a carga. 7 mais quanto vai dar 12? 7 mais 5. Então, neste segundo material, a carga dele é de 5 coulomb. Para que o total continue sendo 12. Aqui, pessoal, eles tinham dimensões diferentes, podiam ser de materiais diferentes. Mas imagine vocês a eletrização por atrito com o mesmo material. E além disso, além do mesmo material, nós temos a mesma dimensão. O que será que iria acontecer com esse material? É muito mais simples quando nós tivermos isso. Imagine que o mesmo exemplo agora de 20 coulomb e o outro material, mesmo material, quer dizer, com menos 8 coulomb. Juntos eles têm 12 coulomb. Se eles são feitos do mesmo material e têm a mesma dimensão, eles têm que dividir exatamente a carga que ficou em excesso. Significa que após o contato, um vai ficar com 6 coulomb e o outro também ficará com 6 coulomb. Por fim, nós temos a eletrização por indução eletrostática. Nisso, nós temos um material que vai ser induzido e nós temos outro material que nós chamamos de indutor. Imagine vocês que esse material que será induzido ele está neutro. Significa que ele não tem carga? Não. Significa que a carga positiva e a carga negativa, ou seja, prótons e elétrons, estão aqui distribuídos por toda a esfera exatamente na mesma quantidade. Só que de repente, pessoal, chegou aqui um indutor cheio de prótons. Cheio de prótons. Os elétrons que estavam deste lado viram esses prótons chegando. Como ele vai se comportar então se aqui tem um indutor carregado de prótons? Os elétrons não perdem tempo, sai correndo e enche de elétrons o mais próximo possível do nosso indutor. E o que ele fez? Ele deixou esse lado cheio de prótons, ok? Agora de duas umas, se eu manter esse material isolado, ok? Que é o primeiro caso, e eu mantive isoladamente, pego o indutor e levo o indutor embora, foi-se embora o indutor, os elétrons que estavam desse lado todo distribuído voltam cada um para o seu antigo próton, ou seja, nem que não seja para o mesmo, mas cada um vai procurar o seu próton. E o corpo continua neutro. Mas já no segundo caso, imagine vocês que ao invés de deixar esse sistema isolado, eu tenha ligado ele a um fio terra. Lá na Terra cheia de prótons e de elétrons. Os elétrons aqui debaixo da Terra percebem que tem um monte de próton lá em cima, através desse fio condutor, e sobem
para encontrar com esses prótons. Então, esses elétrons que estavam aqui na Terra, de repente eles sobem e se encontram com esses prótons. Aí agora eu faço duas coisas. Corto o fio e levo o indutor embora. Quando esses elétrons tentar voltar para os seus prótons, já era, mano, a fila andou. Se a fila andou, ele não tem mais o próton dele. O que vai acontecer? Os elétrons vão se distribuir por toda a esfera, porque agora eles não têm mais o próton para voltar. E por hora é isso, pessoal. Falaremos sobre lei de Coulomb na nossa próxima aula. Valeu, abraço e até mais.